Fala, galerinha, beleza? Quero começar aqui mandando um salve para a Esther, sempre participativa. Já fez uma solicitação lá no chat para resolver um exercício. Eu me comprometo aí a mandar a resolução comentada desse exercício no próprio chat logo em seguida. Tá bom, Esther? Para a gente iniciar essa nossa aula, vou fazer uma pequena retificação sobre o que aparece no gabarito do livro didático, lá do exercício 15 da página 526. Então, a solução, o conjunto solução da equação que aparece, da equação trigonométrica, tem que ficar assim, ó. Π sobre 2 mais π sobre 2 mais 2kπ, a letra que não importa, tá? 2kπ com k inteiro. No livro didático, aparece igual em vez de mais. Então, faça essa retificação, tá bom? E, na verdade, como o K está variando no conjunto dos inteiros, também seria correto escrever o conjunto solução trocando esse mais por menos. Daria na mesma, tá? O que não está certo é escrever o igual. Então, x igual a π sobre 2 mais 2kπ com k variando no conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, feita essa retificação, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo das identidades trigonométricas. E aí eu quero começar aqui recapitulando a relação fundamental. Então, para isso, eu vou representar aqui um triângulo retângulo, por meio dessa tecnologia, ok? Então, eu vou indicar aqui o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Vou indicar aqui os seus vértices. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Vou identificar também os seus lados. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. E vou representar também os seus ângulos internos. Um deles já está indicado, que é justamente o ângulo reto. Vou indicar aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo beta. Nós sabemos que alfa mais beta, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, e eu já tenho um ângulo que mede 90 graus, é claro que a soma dos outros dois ângulos tem que ser igual a 90. Em outras palavras, alfa e beta são ângulos complementares. Beleza. E o que é a relação fundamental? É a relação entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Mais precisamente, é a relação entre os quadrados do seno e do cosseno. Repara aqui o seguinte, ó. Eu vou tomar como referência aqui o ângulo alfa, e da mesma forma para o ângulo beta, tá bom? E é o seguinte. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa. Qual é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É B. Sobre a hipotenusa, e a hipotenusa desse triângulo é C. Ok? Beleza. Por outro lado, o seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa. Qual é o cateto que se opõe ao ângulo alfa? É o cateto cuja medida é A. Também sobre a hipotenusa, que é C. Beleza? Então, só para a gente deixar claro aqui, neste triângulo retângulo, A e B são catetos, C é a hipotenusa. Agora, se é cateto adjacente ou se é cateto oposto, depende do ângulo que eu tomo como referência. Porque, por exemplo, o cateto cuja medida é A, que a gente escreveu aqui, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, por outro lado, ele é adjacente ao ângulo beta. Da mesma forma, o cateto cuja medida é B, por um lado, é adjacente ao ângulo alfa, mas por outro lado, ele é oposto, né? Ele se opõe ao ângulo beta. Então, tudo depende da referência, tá? Tá, por que eu escrevi aqui o cosseno e o seno? Porque a gente está querendo escrever a relação fundamental, que é
a soma dos seus quadrados. Então, eu vou escrever o cosseno ao quadrado de alfa e o seno ao quadrado de alfa. A relação fundamental é que a soma dos quadrados do cosseno e do seno do mesmo ângulo tem que ser igual a 1. É o que a gente vai verificar aqui. Por quê? Porque o cosseno é a razão aqui entre B e C. E o seno é a razão aqui entre A e C. Certo? Beleza. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Como eu tenho no denominador de ambos C, e tudo isso está ao quadrado, então eu posso escrever como uma única fração de denominador C ao quadrado. E o que vai ficar no numerador? Vai ficar a soma do quadrado de B com o quadrado de A. Então, o que ficou no numerador, hein? No numerador ficou a soma dos quadrados dos catetos do triângulo retângulo, que pelo teorema de Pitágoras a gente sabe que é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É C. Então, olha aí, vai ficar um número dividido por ele mesmo, ou seja, isso é igual a 1. Então, tudo isso daqui para a gente mostrar a validade da relação fundamental. Por que que para qualquer ângulo, se eu fizer a soma do quadrado do seu cosseno com o quadrado do seu seno, dá sempre 1. Por isso, simplesmente decorre diretamente do teorema de Pitágoras. Tá bom? Beleza. Outro detalhe que eu quero comentar aqui. Já já a gente vai usar a relação fundamental, tá? Mas antes quero comentar outro detalhe. Pessoal, a qualquer momento pode lançar a dúvida aí no chat, tá bom? Que a gente vai responder aqui nessa aula, beleza? Em relação aos exercícios, né, como eu disse, eu me comprometo a mandar a solução comentada aí depois no chat ou então lá no fórum de dúvidas. Vou fazer isso, tá? Bom, o outro detalhe que é o seguinte, a gente já observou que alfa e beta são ângulos complementares. Um dos detalhes que a gente viu é que quando os ângulos são complementares, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro, e vice-versa, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o quê? Que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, e o cosseno de beta tem que ser igual ao seno de alfa. E por que que vale isso, hein? Bom, há várias formas da gente verificar por que que vale isso, tá? Uma das formas que eu vou usar aqui para justificar essas igualdades foi uma das identidades trigonométricas. Uma das identidades trigonométricas que a gente viu na live, na primeira live sobre identidades trigonométricas, que foi o cosseno da soma de dois ângulos e o seno da soma de dois ângulos. Veja bem, ó, eu posso reescrever o alfa como sendo 90 graus menos beta, certo? Porque a sua soma dá 90. Então, na hora de calcular o cosseno de alfa, eu posso reescrever isso como sendo cosseno de 90 menos beta. E aí eu posso usar aquela identidade trigonométrica nessa expressão. Tá bom? Eu posso usar. Aí vamos recordar, né? Como é que é a identidade trigonométrica? Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui é igual. Lembre-se de que na expressão do cosseno, quando eu tenho menos aqui, aqui fica mais. Lembre-se disso. Quando é a soma de dois ângulos, aqui fica menos. Mas quando é a diferença, aqui fica mais. Outro detalhe. Na expressão do cosseno, na primeira parcela eu vou ter cosseno multiplicado pelo cosseno, e na segunda parcela eu vou ter seno multiplicado por seno. Agora eu tenho que colocar os ângulos. Quais são os ângulos? 90 e beta. 90 graus e beta. 90 graus e beta. Beleza? Beleza. E aí, olha só que interessante, ó. Quanto é
o cosseno de 90 graus. Vamos fazer o seguinte, já vamos representar aqui a nossa circunferência trigonométrica. Vamos representar a nossa circunferência trigonométrica para a gente já conseguir enxergar algumas relações, tá? Então, para isso, vamos empregar essa tecnologia aqui, né? Eu vou usar aqui como centro da circunferência trigonométrica este ponto. Eu vou usar como raio essa medida. Beleza, tracei aí o eixo horizontal, que na circunferência trigonométrica é o eixo do cosseno. Agora eu vou traçar o eixo vertical, que é o eixo do seno. Uso a mesma medida aqui do raio. Você pode fazer isso aí, você pode fazer isso no seu caderno, usando régua e compasso. Como eu não tenho compasso, eu vou usar essa outra tecnologia aqui, ó. Que é bastante eficiente. Vamos lá? Então agora eu vou traçar a circunferência. Então aqui eu tenho o centro da circunferência, que é onde você vai colocar a ponta seca do seu compasso. Aí você vai abrir o seu compasso na medida do raio que você escolheu, certo? Olha aí que beleza, ó. Já temos aí o primeiro quadrante da circunferência trigonométrica. Primeiro quadrante que corresponde aos ângulos que variam de 0 até 90 graus. Ou se você preferir em radianos, de 0 até π/2. Beleza. Olha aqui, ó, esse aqui é qual quadrante? É o segundo? Não, esse na verdade é o quarto quadrante. Porque lembre-se de que na circunferência trigonométrica a gente segue o sentido anti-horário. Então aqui é primeiro quadrante, aqui eu tenho segundo quadrante, continuando, terceiro. Então esse que eu acabei de fazer aqui é o quarto quadrante. Vamos fazer aqui o segundo quadrante. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. E agora o terceiro quadrante. Que beleza. Muito bom. Então está aí a nossa circunferência trigonométrica. Temos aí o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno. Temos aqui o eixo vertical, que é o eixo do seno. E sabemos que o eixo da tangente está aqui na reta tangente à circunferência, tangenciando neste ponto aqui, certo? Beleza. Aqui está a origem, tanto do eixo do cosseno quanto do eixo do seno. Lembrando que esse zero aqui é diferente desse zero aqui, que é 0 grau, ou se você preferir, 0 radiano. Tá? Uma coisa é o valor numérico que aparece no eixo. Outra coisa é a medida do ângulo, que é em grau ou em radianos. Tá? De modo que aqui eu posso representar tanto a medida do arco, que vai ser 90 graus, que em radianos é igual a π/2, mas eu posso representar também o valor numérico que está no eixo do seno. No eixo do seno, qual é o valor que eu tenho aqui? 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, eu vou até deixar esse zero aqui, em vermelho também. Vamos combinar assim, então. Os valores numéricos eu vou deixar na cor vermelha. Os valores dos ângulos eu vou deixar na cor preta. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho que ângulo? Aqui eu tenho meia volta 180 graus, que em radianos é igual a π. Mas qual é o valor numérico no eixo? Aqui, ó, no eixo do cosseno. Como o zero do cosseno está aqui, o raio é 1 e eu estou à esquerda, então aqui eu tenho menos 1. Né? Aqui eu tenho 1, aqui eu também tenho menos 1. Mas o ângulo aqui é o ângulo de 270 graus, ou 3π/2 radianos. E se eu fecho a volta completa, eu tenho 360 graus, ou 2π radianos. Beleza? Aí um comentário, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, aconteceu uma transformação na minha vida, né?
eu dei um giro de 360 graus. Camarada, se você der um giro de 360 graus, você vai cair no mesmo lugar. Então, se você quiser dizer que você deu uma guinada na sua vida, né, que você deu uma reviravolta, então diga que você deu um giro de 180 graus na tua vida, por exemplo. Você estava na direção errada, né? Você estava no sentido errado, está caminhando no sentido errado. Então, vamos aprumar, vamos acertar esse rumo. Então, um giro de 180 graus. Pronto. Volta para o caminho certo e segue em frente. Beleza? Beleza, então, feita essa observação aí, quanto é o cosseno de 90 graus? Então, eu tenho aqui, ó, 90 graus. Como é que eu determino o cosseno? Eu projeto o ponto da circunferência no eixo do cosseno. Então, ao projetar, olha só, ao projetar este ponto sobre o eixo do cosseno, qual é o valor numérico que eu vou encontrar? Zero. Cosseno de 90 é zero. E o seno de 90 graus? Aqui, ó, seno de 90 graus. Vou precisar do seno de 90 graus. Vou projetar, então, o ponto da circunferência no eixo do seno, mas repare que ele já está sobre o eixo do seno. A projeção é ele próprio. Ele já está sobre o eixo do seno, e ele está sobre o eixo do seno em qual valor numérico? Em qual número? No número 1. Ou seja, seno de 90 graus é igual a 1. Aliás, sabendo que o cosseno de 90 é zero, a gente poderia deduzir que o seno de 90 é 1 por meio da relação fundamental, né? Porque se a soma dos quadrados do cosseno e do seno tem que dar 1, e um deles é zero, o outro tem que ser 1. Seria outra forma de verificar isso, tá? Olha que legal, ó. Como esse fator é zero, vai anular essa parcela. Como esse é 1, então é neutro, vai sobrar apenas quem? Seno de beta, que é uma das relações que a gente tinha visto. Quando dois ângulos são complementares, o cosseno de um é igual ao seno de outro. Olha que beleza? Tá bom? Você pode fazer as mesmas contas aí para cosseno de beta, né? Você só vai trocar alfa por beta. Você começa aqui com cosseno de beta, aí você vai escrever 90 menos alfa, e no final o que você vai encontrar aqui? Seno de alfa. Tá bom? Beleza. Geometricamente, né, dá para a gente observar isso também, né? Dá para a gente observar isso. Então, vou representar aqui um arco na cor azul. Vou representar aqui um arco na cor azul. Né? Então, eu tenho aqui o alfa. Quem é o beta, né? O beta é o que falta para 90. Então, o beta é justamente, ó, deste ponto até 90. Certo? É deste ponto até 90. Então, mas lembre-se que a gente sempre mede o ângulo começando do zero, né? Começando do zero. Então, beta é o complementar de alfa. Então, digamos que beta vem até aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é o ângulo beta, que é o que falta para 90 graus, tá? Então, repare, ó, quando eu faço o cosseno de alfa, eu projeto aqui. E aí eu encontro esse valor. Mas a gente acabou de ver aqui, ó, que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, de fato, né? Porque para fazer o seno de beta, eu vou projetar este ponto, só que agora no eixo do seno. Então, o que a gente está afirmando, né, é que essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de M, é igual a essa medida aqui. Por outro lado, se eu tivesse feito o seno de alfa, eu iria projetar este ponto aqui e encontrar essa medida.
isso teria que ser igual ao cosseno de beta, que é projetar este ponto na horizontal e encontrar a mesma medida. Só não estou escrevendo ali para não encher mais a figura, que já está cheia de detalhes. Tá bom? Então, visualmente é isso. É isso que a gente verifica aí na circunferência trigonométrica. Beleza? Outra coisa que a gente consegue enxergar na circunferência trigonométrica é a seguinte, né? E quando dois ângulos são suplementares, né? O que são dois ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, vamos ver o que acontece quando dois ângulos são suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, a gente vai identificar uma relação entre os seus respectivos valores de cosseno e os seus respectivos valores de seno. Que relações serão essas? É o que a gente vai ver aqui agora, tá? Como é que eu represento dois ângulos suplementares na circunferência trigonométrica? Vou traçar aqui novamente o ângulo alfa. Aqui eu tenho o alfa, certo? Beleza. Se o suplemento de um ângulo é o que falta para 180 graus, então é muito fácil representar, né? Basta eu pegar aqui, ó, 180 graus, ou seja, meia volta, e retroceder a medida alfa. Mas retroceder a medida alfa é simplesmente o simétrico, né? Ó, é olhar, é como se o eixo vertical aqui fosse um espelho, e eu estou simplesmente olhando a imagem dele lá na circunferência trigonométrica, só que no segundo quadrante. Olha aqui, ó. Então, este novo arco que a gente vai obter aqui, lembrando que a gente sempre começa medindo deste ponto, ó, este novo arco, né, que para aqui, ele é quanto? Ele é 180 menos alfa. É justamente o ângulo suplementar, é o suplementar de alfa. Qual é a relação entre os dois ângulos suplementares, em termos de cosseno e em termos de seno? Visualmente, o que a gente verifica aqui, ó? Em primeiro lugar, a gente verifica que o seno é o mesmo. O seno do ângulo alfa é igual ao seno do seu suplementar. Por quê? Porque tanto faz eu projetar este ponto como este ponto no eixo vertical, eu vou encontrar o mesmo valor. Tá bom? Então, se dois ângulos são suplementares, o seno de um é igual ao seno do outro. Por exemplo, seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. Por quê? Porque 60 mais 120 graus dá 180 graus. Seno de 10 graus vai ser igual ao seno de quanto? Quanto que falta para 180? 170. Então, seno de 10 graus é igual ao seno de 170 graus. Seno de 50 graus vai ser igual ao seno de 130 graus. Beleza? Seno de 140 graus vai ser igual ao seno de 40 graus. Bom, mas isso a gente verificou aqui visualmente na circunferência trigonométrica. Algebricamente, como é que a gente comprova? Como é que a gente comprova que o seno, vou escrever aqui, que o seno do ângulo suplementar, ou seja, de 180 menos alfa, por que isso realmente tem que ser igual ao seno de alfa? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a outra identidade trigonométrica que a gente viu na live anterior. Agora vamos usar a expressão do seno, lembrando que a expressão do seno é ligeiramente diferente da expressão do cosseno. Por quê? Primeiro, porque em vez de cosseno, cosseno, seno, seno, o que a gente vai ter? A gente vai ter seno multiplicado por cosseno e depois de novo seno multiplicado por cosseno, só que invertendo os ângulos. Lembre-se disso. Outro detalhe é o seguinte, na expressão do seno, quando eu tenho menos aqui, então aqui é menos mesmo, é menos também. Se eu tivesse a soma de dois ângulos, aqui eu teria a soma das duas parcelas. Tá, o que mais? Os ângulos, né? Então eu vou colocar 180 e alfa, né? O primeiro e o segundo, e agora eu inverto a ordem. Agora o segundo e o primeiro. Tá bom?
Agora, repare, quanto é o seno de 180 graus? Vamos aqui para a circunferência trigonométrica. Onde está o ângulo de 180 graus, ou π radianos? Está aqui. É este ponto da circunferência. Quero determinar o valor do seu seno. O que eu tenho que fazer? Tenho que projetar este ponto no eixo do seno. Ao projetar este ponto aqui no eixo do seno, qual é o número que eu vou encontrar? Zero. Vou encontrar zero. Então, seno de 180 graus é igual a zero. Mas eu ainda tenho aqui o cosseno de 180. Quanto é o cosseno de 180? O que eu tenho que fazer? Tenho que projetar este ponto no eixo do cosseno. Mas ele já está sobre o eixo do cosseno, porque o eixo do cosseno é o eixo horizontal, certo? E ele está sobre o eixo do cosseno em qual valor, em qual número? No menos 1. Ou seja, cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, veja, com este fator zero, essa parcela vai desaparecer, e esse menos 1 com esse sinal de menos vai ficar mais. Mais quanto? O que sobrou? Seno de alfa. Então, isso é igual ao próprio seno de alfa, que é o que a gente queria verificar. Que o seno do suplementar, do ângulo suplementar de um ângulo, coincide, né, é igual ao seno do próprio ângulo. Beleza? E em relação ao cosseno, hein? E em relação ao cosseno, será que vale a mesma coisa? Se dois ângulos forem suplementares, então os valores de cosseno serão iguais? Não. Não por quê? Porque quando a gente passa do primeiro para o segundo quadrante, o sinal do cosseno muda. No primeiro quadrante, cosseno é positivo. No segundo quadrante, cosseno é negativo. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O cosseno desse ângulo é esse valor aqui. Agora, o cosseno do suplementar é o oposto, né? Se aqui for, por exemplo, não sei, sei lá, 0,8. Quanto que eu vou encontrar aqui? Menos 0,8. Então, o que a gente está querendo, dizer aqui é que o cosseno de um ângulo é o oposto do cosseno do seu ângulo suplementar. Tá bom? Então, vamos verificar isso. Por meio das identidades trigonométricas que já foram vistas. Vamos aplicar de novo a identidade trigonométrica em relação ao cosseno, tá? A identidade trigonométrica que envolve o cosseno, para justificar essa afirmação que eu acabei de fazer. Então, cosseno de 180 menos alfa. Como é que é mesmo a identidade trigonométrica do cosseno? Eu tenho cosseno multiplicado por cosseno. Quando aqui é menos, aqui fica mais. E depois eu tenho seno multiplicado por seno. Quais são os ângulos? Os ângulos que aparecem aqui, ó. 180 e alfa. 180 e alfa. Beleza. A gente já viu aí que o cosseno de 180 vale quanto? Cosseno de 180 vale menos 1. E a gente já viu que o seno de 180 é zero, então essa parcela vai desaparecer. Então vai sobrar simplesmente o quê? Menos 1 vezes cosseno de alfa, que é menos cosseno de alfa. Que foi o que a gente acabou de afirmar aqui nessa análise visual. Que um é o oposto do outro. Se um valer 0,8, o outro vai valer menos 0,8, por exemplo. Tá bom? Beleza. Ok. Bom, no início a gente viu a relação fundamental, né? Que a soma do quadrado do cosseno com o quadrado do seno tem que dar 1. Aí olha que interessante, ó. Por meio da relação fundamental, a gente consegue obter uma outra identidade trigonométrica para o cosseno, que é a seguinte, ó. Imagine que eu queira o cosseno do dobro de um ângulo. Será que é só dobrar o valor? Será? Cuidado, hein? Será que é isso mesmo? Será que, por exemplo, cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus. 60 graus é o dobro de 30, né? É verdade que isso é 2 vezes o cosseno de 30? É verdade? Não, isso não é verdade, porque o cosseno de 60 é quanto? É meio.
E quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplicar por 2, vai dar raiz de 3, não vai dar meio, então são coisas diferentes. Cuidado, hein? Entretanto, nós temos sim uma outra identidade trigonométrica que permite calcular o cosseno do arco duplo, né? A gente chama de arco duplo por isso, porque é o dobro de um ângulo, tá? Ora, 2α não é a mesma coisa que alfa mais alfa? É a mesma coisa, certo? O dobro de um número é a mesma coisa que a soma desse número com ele mesmo. Beleza. E aí eu posso usar a identidade trigonométrica sobre o cosseno da soma. Como é que é a identidade trigonométrica do cosseno da soma? Vamos lá, cosseno multiplicado pelo cosseno e depois seno multiplicado por seno. Beleza. Lembre-se de que na expressão do cosseno, quando eu tenho mais aqui, aqui é menos. E quais são os ângulos que vão aparecer? Repara que no caso aqui o ângulo é o mesmo, né? Então alfa aqui, e de novo aqui os ângulos são iguais. Ora, mas o que é um número multiplicado por ele mesmo? É o quadrado, certo? Então esse aqui é cosseno ao quadrado de alfa. Menos, de novo, um número multiplicado por ele mesmo. Seno ao quadrado de alfa. Lembra que eu disse que a gente ia aplicar a relação fundamental que a gente viu no início? De fato, né? Por quê? Porque se eu sei... Vou escrever a relação fundamental aqui, ó. Se eu sei que o cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1, então eu sei quanto é seno ao quadrado de alfa. Se eu isolar aqui o seno ao quadrado de alfa, ou seja, se eu passar o cosseno ao quadrado de alfa subtraindo, vou ficar com isso aqui. E aí eu posso substituir essa expressão no lugar do seno ao quadrado de alfa. Então esse aqui vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de alfa, Ctrl+C, Ctrl+V na primeira parcela. Agora, menos tudo isso. Menos tudo isso, o que vai ficar? Menos 1. Vamos colocar aqui já na cor vermelha para vocês saberem qual é a substituição que eu estou fazendo. Menos 1 mais, porque eu estou trocando o sinal, hein? Mais o cosseno ao quadrado de alfa. Ora, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, um número somado com ele mesmo, dá 2 vezes ele, né? Então, esse aqui é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Olha só, isso é mais uma identidade trigonométrica. Cosseno de 2α é igual a 2 vezes o quadrado do cosseno de alfa menos 1. Tá, de que isso me serve? Não vou usar mais a circunferência trigonométrica, vamos apagar aqui, para a gente ver mais algumas relações. De que isso aí me serve? Eu posso, por exemplo, reescrever essa identidade trigonométrica de uma outra forma. Eu posso isolar o cosseno ao quadrado de alfa. Como é que eu isolo? Eu passo 1 somando e o 2 que está multiplicando eu passo dividindo. Aí eu vou chegar a isso aqui, ó, que o cosseno ao quadrado de alfa é igual ao cosseno de 2α, passei o 1 somando, mais 1, passei o 2 dividindo, tudo isso dividido por 2. E daí? E daí que, por exemplo, a gente não sabe que o cosseno de 60 graus é igual a meio? Por outro lado, eu não sei que 60 graus é o dobro de 30 graus, então eu posso, se eu não soubesse quanto é o cosseno de 30 graus, eu poderia usar essa identidade trigonométrica e o cosseno de 60 graus para obter o cosseno de 30 graus. Como é que eu faria isso? Faria assim, ó, cosseno ao quadrado do ângulo de 30 graus igual ao cosseno do dobro do ângulo. Mas quanto é o dobro de 30? O dobro de 30, 60 graus, mais 1, tudo isso dividido por 2. Aí eu sei, aí eu uso que o cosseno de 60 graus é igual a meio. Aí eu vou ter que somar com 1 e dividir por 2. Meio mais 1 dá 3 meios. 3 meios dividido por 2 é igual a 3 quartos. Opa, então cosseno de 30 é igual a 3 quartos? Não. O quadrado do cosseno de 30 que é igual a 3 quartos. Então, para obter o cosseno de 30, eu faço a raiz quadrada de 3 quartos.
Raiz de 3 é raiz de 3 mesmo, e raiz do número 4 é igual a 2. Olha aí, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, se eu não soubesse o valor do cosseno de 30, eu poderia usar essa identidade trigonométrica e o valor do cosseno de 60 para obter o seu valor. Para a gente encerrar aqui, eu vou apenas indicar um exercício e escrever só mais uma identidade trigonométrica, tá? Qual exercício? Use essa mesma identidade trigonométrica para relacionar o cosseno de 90 graus e o cosseno de 45 graus. Imagine que você não sabe o valor do cosseno de 45 graus, você não sabe. Mas você sabe que o cosseno de 90 graus é zero. Use isso para você obter o valor do cosseno de 45 graus por meio dessa identidade trigonométrica, beleza? E para a gente concluir, o seno do arco duplo, seno de 2α. Como é que é a expressão do seno do arco duplo? Bom, de novo, né? 2α eu posso escrever como alfa mais alfa. Aí eu simplesmente reescrevo a identidade trigonométrica sobre o seno da soma. Como é que fica o seno da soma? O produto do seno pelo cosseno, de novo o produto do seno pelo cosseno. Quando aqui é seno e eu tenho a soma dos arcos, aqui eu vou ter a soma das parcelas. E quais são os ângulos que vão aparecer? Bom, no caso aqui, como os dois ângulos são iguais, né? Tanto faz a ordem. Mas aí olha o que eu obtive, ó. Uma parcela mais ela mesma. E o que é somar um número com ele mesmo? É multiplicar esse número por 2. Ou seja, o seno de 2α é a mesma coisa que 2 vezes o produto do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Tá bom? Então, assim, a gente conclui o nosso assunto de identidades trigonométricas, tratando aí do cosseno e do seno do arco duplo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mande aí no chat, mande no fórum que a gente vai responder. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.